Bula Unam Sanctam, do Papa Bonifácio VIII, publicada no dia 18 de novembro de 1302, a respeito da autoridade do Romano Pontífice e do poder eclesiástico. Una, santa, católica e apostólica. Esta é a Igreja que devemos crer e professar, já que é isso o que ensina a fé. Nesta Igreja, cremos com firmeza e com simplicidade testemunhamos. Fora dela não há salvação, nem remissão dos pecados, como declara o esposo no cântico. Uma só é minha pomba sem defeito, uma só a preferida pela mãe que a gerou. Ela representa o único corpo místico, cuja cabeça é Cristo e Deus é a cabeça de Cristo. Nela existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. De fato, apenas uma foi a arca de Noé na época do dilúvio. Ela foi a figura antecipada da única igreja, encerrada com um côvado. Teve um único piloto e um único chefe, Noé. Como lemos, tudo o que existia fora dela, sobre a terra, foi destruído. A esta única igreja, nós a veneramos, como diz o Senhor pelo profeta: salva minha vida da espada, meu único ser, da pata do cão. Ao mesmo tempo que ele pediu pela alma, ou seja, pela cabeça, também pediu pelo corpo, porque chamou o seu corpo como único, isto é, a igreja, por causa da unidade da igreja no seu esposo, na fé, nos sacramentos e na caridade. Ela é a veste sem costura do Salvador, que não foi dividida, mas tirada à sorte. Por isto, esta igreja, una e única, tem um só corpo e uma só cabeça, e não duas como um monstro. É Cristo e Pedro, vigário de Cristo, e o sucessor de Pedro, conforme o que disse o Senhor ao próprio Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Disse minhas em geral, e não esta ou aquela em particular, de forma que se subentende que todas lhe foram confiadas. Assim, se os gregos ou outros dizem que não foram confiados a Pedro e aos seus sucessores, é necessário que reconheçam que não fazem parte das ovelhas de Cristo, pois o Senhor disse no Evangelho de São João: há um só rebanho e um só pastor. As palavras do Evangelho nos ensinam: esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da Igreja: a espada espiritual e a espada temporal. Mas esta última deve ser usada para a Igreja, enquanto que a primeira deve ser usada pela Igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas, se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Assim testemunha o apóstolo: o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores, naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Assim, quem resiste a esse poder, determinado por Deus, resiste à ordem de Deus, a menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice.
dada no Vaticano no 8º ano de nosso pontificado.